Depois de 8 meses que eu entrei na faculdade, parei de estudar para o Enem ou para algum outro vestibular, eu fiz uma prova antiga do Enem para avaliar o quanto do meu desempenho eu perdi de lá para cá. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e eu vou te contar o que eu achei, como que foi essa minha experiência de fazer a prova do Enem depois de 8 meses longe dos estudos, depois de 8 meses que eu parei de estudar para isso. Um dos objetivos dessa prova antiga era sim medir o meu nível hoje, saber o quanto daquele desempenho que eu tinha lá no começo do ano, quando eu acertei as 168 questões no Enem 2020, quanto daquilo eu já perdi, quanto eu conseguiria acertar no simulado hoje. Mas eu não sou curioso a esse ponto de gastar uma tarde inteira de sábado, depois de tudo, voltando a fazer uma prova antiga, única e exclusivamente para matar minha curiosidade de saber quanto eu ia tirar, né? Outros dois motivos que me levaram a voltar a fazer essas provas foi, em primeiro lugar, me manter atualizado em relação ao Enem. Lembrar de alguns detalhes que eu possa estar esquecendo, alguma estratégia ou outra, tudo isso para realmente manter o meu conhecimento atualizado, porque eu consiga trazer um conteúdo melhor aqui para o YouTube e para a página no Instagram. E o último objetivo dessa prova antiga foi servir como um mínimo estudo para que eu chegue no Enem 2021 pelo menos um pouquinho mais preparado do que eu chegaria passando um ano inteiro 100% sem estudar. E sim, é exatamente isso que você está pensando. Eu vou voltar a fazer o Enem 2021. Claro que eu não tenho nenhuma pretensão de ir tão bem quanto eu fui no ano passado, mas eu vou voltar a fazer essa prova para ver como é que eu vou depois de um ano sem estudar, para ver se eu consigo ainda manter um desempenho razoável e, claro, o maior propósito, para trazer conteúdo aqui para a página. Então, se você ainda não segue, já se inscreve aí, porque vai ter muito conteúdo na época do Enem que certamente vai te ajudar. Mas voltando à prova então, a prova antiga que eu fiz foi o Enem 2016, eu fiz o primeiro dia, isso é, a prova de humanas e de linguagens e redação em um final de semana, e agora nesse último final de semana eu fiz a prova de exatas, a parte de natureza e de matemática. E antes de eu te falar quantas questões eu acertei, eu acho que é interessante comparar com o meu desempenho no Enem 2020, a prova valendo que eu fiz 8 meses atrás. No Enem 2020 eu acertei 36 questões em linguagens, 43 em humanas, 44 em natureza e 45 em matemática. Já nessa prova agora do Enem 2016, depois de um bom tempo sem estudar, eu consegui 38 acertos em linguagens, mas a prova estava mais fácil que 2020. Consegui 42 em humanas, um acerto a menos. Consegui 44 em natureza, a mesma quantidade, e 44 em matemática, uma a menos também. Mas no final das contas, eu consegui 80 no primeiro dia, 88 no segundo, fechou 168 acertos, mesma quantidade que eu fiz no Enem 2020. É claro que é muito diferente fazer a prova valendo e acertar 168 questões e fazer a prova no conforto de casa, fazer a prova ali com calma, sem pressão nenhuma e acertar 168, né? Mas de todo modo, esse foi um desempenho que me surpreendeu muito positivamente, porque depois de um bom tempo assim sem estudar, consegui manter o meu desempenho, não tive grandes quedas, e eu vou passar umas impressões que eu tive de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Em primeiro lugar, falando dos pontos positivos, eu senti que aquele raciocínio de resolução da questão, aquele processo que você tem que percorrer para chegar na resposta, ainda estava muito claro para mim, eu conseguia fazer isso com bastante naturalidade. Provavelmente porque eu fiz tanto isso durante o meu período de estudo que ficou natural. Então quando eu me deparo com uma questão, é o processo que eu bato o olho instintivamente e faço. Outros dois pontos que eu senti que eu ainda consegui lidar muito bem foi pro raciocínio lógico por trás das questões e a interpretação. Eu não senti dificuldade assim, em bater o olho no enunciado, extrair os principais dados, conseguir interpretar o que o exercício estava me dizendo, conseguir eliminar as alternativas erradas por interpretação e na parte de exatas, por meio do raciocínio lógico, chegar na resposta da maioria das questões. E por fim, o último ponto que me surpreendeu positivamente foi que eu ainda lembrava razoavelmente bem os conteúdos, mesmo tendo parado de estudar um bom tempo, ainda estava fresco na minha memória. Quando eu forçava um pouquinho, quando eu li um pouco ali a questão, pensava sobre, as coisas começavam a voltar, eu conseguia lembrar daquele conteúdo e acertar as questões. Claro que nada comparado à época que eu estava lá estudando a todo vapor, que eu conseguia fazer as coisas de cabeça, batia o olho, sabia. Mas forçando um pouquinho, a memória até que ajudou. Agora falando sobre os pontos negativos, e o principal ponto que eu percebi como muito negativo foi a falta de prática, a falta de resistência física e mental. Em primeiro lugar, que eu bati o olho nas questões, eu já não tinha mais aquilo de saber de cara o que eu tinha que fazer. Eu tinha que parar, pensar, raciocinar sobre, tentar realmente encontrar a solução em cada questão. Isso me dá muito menos agilidade na resolução. E por outro lado, o cansaço também era muito maior. Enquanto eu fazia a prova, as 90 questões, sem me cansar muito lá no fim do ano passado, no começo desse ano, dessa vez
Nesse final de semana, eu me cansei pra caramba, eu fiz metade da prova e já não estava mais aguentando ler aqueles textos, no caso de humanas, e em exatas a prova de matemática foi terrível também. Eu fazia algumas contas, fazia, chegava uma hora que eu não conseguia nem entender mais que número que estava escrito ali de tão cansado. Então, esse ponto de ficar 8 meses sem estudar, sem praticar, sem fazer muitas questões por dia, foi o que mais pesou. O cansaço na hora de resolver, a dificuldade em aguentar as 90 questões sem perder desempenho no final. Outro problema que me complicou muito foi ficar muito lento na questão de tabuada mesmo. Porque quando a gente está fazendo muita questão de matemática todo dia, a gente bate o olho ali nas multiplicações e já sabe o caminho. E dessa vez não, o meu cálculo mental estava zero. Não estava conseguindo fazer nada de cabeça. Foi só lá do meio para o fim da prova de matemática que eu comecei a entrar um pouquinho mais no eixo e conseguir resolver as contas com um pouquinho mais de agilidade. Mas a verdade é que eu demorei muito mais do que eu gostaria para resolver essas contas. Mas para compensar um pouquinho essa demora nas contas, eu consegui aplicar muitos macetes, muitas dicas, coisas que eu realmente percebi, que eu criei para mim enquanto eu resolvia as questões de matemática no meu estudo e que eu ainda consegui lembrar lá na hora da prova e aplicar um truquezinho para deixar a resolução um pouquinho mais rápida. Mas concluindo, eu achei que o resultado do Enem 2016 até que foi bastante satisfatório para mim. Eu achei que eu iria muito pior do que eu realmente fui, porque eu fiquei um bom tempo sem estudar nada e até que o meu número de acertos não caiu tanto, apesar da dificuldade, da lentidão um pouquinho maior na resolução das questões. Mas agora eu tenho um convite para te fazer, que se eu fosse você não perderia essa oportunidade. Como eu havia falado no começo do vídeo, eu fiz a minha inscrição, eu vou fazer o Enem 2021, vou junto com vocês fazer essa prova. E eu não quero chegar 100% destreinado lá. Então o que eu separei para mim? Eu não vou voltar a estudar naturalmente, porque eu não quero passar na faculdade, não quero acertar tantas questões de novo, mas eu não quero chegar na prova 100% destreinado. Então a cada fim de semana eu vou fazer uma prova antiga do Enem. Eu fiz, no final de semana retrasado, a prova antiga de 2016, primeiro dia, depois 2016, segundo dia, agora no próximo final de semana, 2017, e aqui sim por diante, eu vou fazer uma prova antiga por final de semana lá no Instagram, na página do Instagram. Toda semana a gente avisa qual é a prova que a gente vai fazer e a gente quer que vocês façam essas provas também como um estudo. É uma maneira de incentivar vocês a fazerem o simulado e depois lá no Instagram a gente dá um feedback, o que a gente achou, comenta de algumas questões. Então é uma maneira da gente se motivar a fazer o simulado junto e também conseguir debater um pouco, talvez aprender um pouquinho mais com essa prova. Então se eu fosse você, eu já me inscrevi aqui no canal do YouTube, já seguia lá no Instagram também, porque vai vir muito conteúdo bom nessa reta final, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a conseguir uma nota melhor lá na hora da prova. Por hoje eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa proposta, desse desafio que eu te fiz, um abraço, bons estudos!